Paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. Estamos reunidos para meditar mais uma vez a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é o pão que alimenta. Pão vivo que desceu do céu. Quando a Bíblia diz pão vivo que desceu do céu, se referia a Cristo. E quando se referia a Cristo, estava falando da palavra. Cristo é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. O cristão não pode vencer nada nessa vida, principalmente no que diz respeito à vida eterna, se não for por meio da palavra. A única fonte de salvação, de conquista e vitória que o crente tem é a palavra. Então, por isso, a importância que você tem de ler, meditar e buscar compreender a palavra de Deus. E daí a importância que a luta de Satanás para não deixar que você medite na palavra e tenha conhecimento da palavra. Cristão que conhece a palavra, que medita nela e que vive na palavra, é uma derrota para o diabo. Igreja que prega o verdadeiro evangelho, que vive a palavra de Deus, é a igreja que não dá prazer a Satanás. Igreja que dá prazer a Satanás é a igreja que vive conforme os costumes do mundo, conforme os padrões do mundo. Essa igreja que aí está. O catolicismo, o pentecostalismo, tudo isso é o que dá prazer para ele. Por quê? Porque anda de acordo com as suas vontades, anda de acordo com as suas obras. O que Satanás propõe, eles abraçam. Satanás cobra caro para o homem, muito caro. E o homem ainda insiste e busca fazer o que é a vontade do diabo. A vontade do diabo é muito cara. Você vai no terreiro aí, você paga muito caro para fazer um trabalho. Você já entra pagando a consulta. O guia vem falar com você. Depois que o guia te dá as orientações que você vai fazer aquele trabalho, o guia vai cobrar tanto. Dependendo de quantas peças ele vai precisar para fazer o trabalho. Se o trabalho é para destruir a sociedade de uma empresa, o sócio ali, ele vai cobrar coisa grande. Coisa grande mesmo. Tem vezes que cobra até bezerro, cabrito. E se houver morte, desejo de morte de um para com o outro, e for pagar para isso, aí é que a coisa fica alta, né? Você começa a comprar tudo aquilo que o guia pede para fazer o trabalho, o Espírito pede para fazer o trabalho, vai pedir vela, talvez se tenha isso, necessidade disso, vai pedir farofa, vai pedir espetos, aguidás que você tem que comprar, aqueles aguidás de barros grandes, que não é tão baratinho, vai pedir charutos, e vai pedir sangue, ou um animal com sangue, uma galinha preta, branca, sei lá como for. Fica muito caro. A pessoa faz. Depende do trabalho. Se for para pegar uma mulher, ou se for para pegar um homem, aí já vai outro preço, mas tudo é pago. Se for para uma carreira de sucesso, um artista, alguém desse tipo, é tudo pago. E esses têm que pagar contínuo, vida contínua, lá no terreiro pagando quanto que exigir. Ou faça isso, ou perde o sucesso, perde a carreira, vem abaixo. O diabo é assim. Com ele é muito caro. Com ele é muito caro. E com Cristo não. Isso é diferente. Ele só te pediu uma coisa, trazer todos os dias na casa do tesouro para suprir as necessidades da igreja dele,
Oferta, ele não colocou preço, é você que faz o seu preço na oferta, que precisa, né? Às vezes, donativos de mantimento para socorrer os menos favorecidos na igreja. Tudo isso Deus faz e fazia na igreja primitiva, e era uma ordem. Paulo ensinou, Jesus ensinou, os apóstolos ensinaram tudo isso. A igreja deveria passar por esse princípio. Então, servir a Deus paga nada. Totalmente gratuito. Mas é melhor servir o diabo, né? E o povo prefere isso e vai atrás de tudo isso. Por que a igreja hoje quer servir a Satanás dentro dela? Uma igreja que o líder da igreja, ele vende lenço ungido, ele vende martelo ungido, ele vende pregos, ele vende sapatos, ele vende canetas, ele vende tudo dentro da igreja. Essa igreja pertence a Cristo? Você sabe que não, queridos. A igreja é um comércio, isso não é igreja. Mas lá tem milagre, é o que as pessoas dizem. E quem fez? A Bíblia diz que o espírito do falso profeta faz tantos milagres que engana os escolhidos. Quase enganou Paulo, ou melhor, Pedro. Os fariseus lá quase enganaram Pedro, os judeus. Paulo não tivesse recorrido a ele, socorrido, ele tinha sido enganado. Então não tem, o diabo não dá oportunidade, moleza para as pessoas. E as pessoas abraçam ele. E por que o diabo cobra tão caro? Porque não é dele, ele não tem o que fazer. Ele não tem o que fazer. Ele não fez uma árvore. Ele não fez um porco, ele não fez uma cabra, um bode, ele não fez um boi, ele não fez um leão, não fez um réptil da terra. Ele não fez a vegetação, ele não fez nada, não tem nada. Ele controla através do homem. O homem caído, o homem vencido. Ele controla através do homem caído. E para que os seus demônios tenham sucesso, ou melhor, tenham controle, é que ele vai exigir tudo isso, vindo do homem. Imaginam, tira do homem, do próprio homem, as armas que ele usa para matar o homem. Essa é a vida de Satanás, essa é a função de Satanás. Veio para matar, roubar e destruir. Ele rouba e mata. O homem trabalha. Aí quando ele recebe o pagamento, vai deixar lá no boteco. Você nem chega em casa com dinheiro, fica tudo no boteco. O que é isso? Diabo tirando o que ele ganha, o trabalho dele, para matar ele mesmo. Através de quê? Das drogas. Que droga? A cachaça, o alcoolismo, o tabagismo. Drogas. Não é barato. É caro. E a pessoa vai para cima e faz isso. Veja como as astúcias ciladas de Paulo fala aqui em Efésios a respeito de Satanás são perigosíssimas. As pessoas não conseguem descobrir isso, ver isso. Deus revela, fala por meio da palavra, fala por meio de revelação, envia irmão falando, ensinando, e a pessoa ainda cai na lábia dele, ainda fica presa a ele, aos caprichos dele. Pessoas que vai perder sua salvação por causa de um carro, vai perder sua salvação por causa de uma moto, pessoas que vai perder sua salvação por causa de uma namorada, de um namorado, de uma mulher, de um homem, que nem serve para ser seu esposo, que nem serve para ser sua esposa, vai perder sua salvação por causa dela. Por quê? Porque é usado pelo inimigo e ela não percebe, tem um olho desvendado, não consegue ver. Essa é a função do diabo. Por isso Paulo está dizendo aqui aos irmãos de Éfeso: pois não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, e contra as hóstias espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, Paulo está dizendo: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Então, nós temos que continuar firmes nos caminhos do Senhor, tomando todas as armaduras de Deus. Como é que nós tomamos as armaduras de Deus? Vamos ver? Paulo está dizendo aqui, em Mateus capítulo de número 16, Jesus ensina uma armadura muito boa para os apóstolos, para que os apóstolos pudessem tomar posse delas,
a fim de vencer o inimigo. Eu gosto de ler Bíblia, viu, queridos? Leia a Bíblia comigo. Mateus, capítulo de número 16. E no versículo de número 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus chega naquela região. Ele quer saber se as pessoas conheciam ele. As pessoas tinham algum conhecimento do que ele estava fazendo, se representava alguma coisa para eles. E ele vai para os seus apóstolos. E no versículo 14 ele diz: responderam-lhes, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Ninguém conhecia Cristo. Jesus pergunta aos seus apóstolos: quem diz para os homens que é? O que diz os homens que é o Filho do Homem? Eles dizem assim: eles estão dizendo aí que tu és João Batista, que voltou. Aí outros estão dizendo que tu é o Elias. Ninguém conhecia. Outros dizem que tu és Jeremias. Os feitos de Jesus eram parecidos com os feitos desses profetas. Aí ele diz assim: outros, um dos profetas. Ninguém tinha certeza quem ele era. Falta conhecimento de Deus e falta conhecer quem é o inimigo. Por isso a igreja está derrotada. No versículo de número 16, de 15, ele diz assim: perguntou-lhes ele: e vós, que dizeis que eu sou? Jesus pergunta para os seus apóstolos: e vocês? Quem vocês acham que eu sou, Pedro? Quem sou eu, João? Aí eles respondem. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Simão, diz que eu sou quem? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Versículo 17, Jesus responde. Respondeu-lhes Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, pois não foi carne e o sangue quem tu revelou, mas meu Pai que estás no céu. Simão, parabéns, você é um bem-aventurado, você ficou na posição, e meu Pai te revelou quem eu sou. Não foi você que me revelou quem eu sou. Foi o meu Pai que falou no teu coração quem sou eu, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe quem eu sou, Simão? Sabe quem eu sou, meu irmão, ou apóstolos? Eu sou o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Enquanto eles dizem que eu sou Elias, eles dizem que eu sou João Batista, ele diz que eu sou Jeremias, que eu sou um dos profetas que já vieram. Meu Pai está revelando que eu sou o prometido e desejado de todas as nações. E aí, o versículo 18. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha aí, as portas do inferno. Tu és Pedro, eu te darei as chaves do reino dos céus. Qual é a chave do reino dos céus? O salmista diz, a Bíblia diz que Jesus tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha. Davi abriu espaço na terra, ou em todas as nações, contra as nações daquela época, poderosíssimas nações, e com o poder de Deus, passou por cima de mais de 31 reinos, vencendo a todos. Essa chave está na mão de Jesus. E essa chave aqui, que Jesus está falando, está na mão dos pastores na igreja, está na mão dos apóstolos, está na mão de missionários, de bispos, e apóstolos, estão
Uma chave que eles fazem lá, dourada, e cobra 100, 150, dependendo do tamanho da cor e do tamanho da chave e da cor da chave. Eles cobram isso. Para quê? Para vender. Mas é uma vergonha, né, irmãos? Coisa triste, hein? Agora, mais vergonhoso é você que vai para a igreja em busca de salvação, porque você não foi lá em busca de salvação, tá, meu querido? Se você foi lá e comprou uma chave dessa, pensando que Cristo vai abrir o reino dos céus para você, e você levou ela para casa dizendo que Cristo vai abrir o reino dos céus para você, você é enganado. Você está mentindo, você está enganado e jogando seu dinheiro fora. Você não foi lá atrás de salvação. Você foi lá atrás de uma solução para essa vida. Solução nessa vida tem em Cristo Jesus. Nessa chave não. Jogou seu dinheiro fora. E ela será para você uma decepção. E quantos já têm decepcionado nessa nação? Não. Ele diz aqui, ó. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O inferno tem porta? Aí está Jesus dizendo. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Ele está dizendo aí, ó. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sobre que pedra era aquela? Tu és Pedro, Simão Pedro. Vou te dar a chave. E que chave era essa? A palavra, o evangelho. E você pregará a minha palavra por todo lugar por onde você andar. E as portas do inferno. O que é porta do inferno representa isso? O que representa isso? As mentiras, a falsidade, a vaidade, a corrupção, a idolatria, a feitiçaria, a prostituição, toda sorte de males e iniquidade não prevaleceria contra quem? Contra aquela pedra que é Jesus Cristo. Contra a igreja de Deus que Cristo estava edificando na terra. Porque se essa igreja está edificada, está preparada sobre essa pedra que é Jesus, o diabo não vai prevalecer contra ela, com seus ensinos e as suas mentiras. Por que então está prevalecendo? Porque Cristo com certeza não está lá, e isso não é igreja de Deus, isso é casa do comércio, da política, isso é casa da venda do nome de Jesus, o comércio da fé, a empresa da fé, nunca a igreja de Deus. Então Jesus diz para Pedro, as portas do inferno, tudo que está falando aqui é porta do inferno. Mentira, uma porta do inferno. O que é inferno? Uma colocação para o inferno é tribulação. Inferno é destruição. Inferno é sofrimento. Inferno é angústia. Inferno é dor. Inferno é morte. Inferno é vergonha. Inferno é pobreza. Inferno é miséria. Inferno é tudo isso. Todas essas coisas representam o que? Inferno. E essas coisas em Cristo Jesus, com a sua igreja edificada nele, não vai prevalecer. Por quê? Porque Cristo supre a sua igreja. Então, o 19, ele diz assim: eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que liga na terra será ligado nos céus, e tudo que desliga na terra será desligado nos céus. Que coisa bonita! Jesus edificando a igreja, fundando a igreja, levantando o seu ministério, implantando o seu reino e dando aos seus apóstolos o direito de conduzir depois dele. Ele diz aqui, Pedro, você tem a chave agora. Qual é a chave? A palavra. Qual é a chave? O evangelho. Qual é a chave? A disciplina, a doutrina, o ensinamento, os mandamentos, as leis do Senhor. Qual é a chave? Os milagres que Deus haveria de fazer por Jesus Cristo através dos seus apóstolos, pelo nome de Jesus. E Pedro foi um que experimentou muito.
até a sua sombra, diz a Bíblia, que servia para curar as pessoas. O poder de Deus. Então, Pedro pega a chave, toma a palavra. Ele deu a palavra. Foi ele que o Pai revelou. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí, Satanás não ficou satisfeito com Pedro, coisa nenhuma, viu? Você vai ver o que ele fez depois. Versículo de número 20. Ou melhor, ele disse: o que liga na terra será ligado nos céus. O que liga na terra? Como é que eu posso ligar a terra com os céus? Como é que eu posso desligar a terra dos céus? Aí está Cristo ensinando aos seus apóstolos. Se você está aqui na terra hoje, meu irmão, e você confia nesse Cristo bendito e diga: em nome de Jesus, esse mal não vai dominar a minha vida. Eu determino na terra, em nome de Jesus que está no céu, não vai prevalecer. Se você confia em Cristo, você vai dizer: esse mal que está sobre mim, que veio contra mim, não vai prevalecer. Ele pode ser feito da forma que for, ele pode ser ordenado pelo diabo da forma que ele veio. Em nome de Jesus eu desfaço isso, nos céus, ou nas regiões celestiais, e aqui na terra. Não vai prevalecer. Tem essa fé? Tem essa convicção? Tem essa comunhão com Deus para fazer isso? Se você tem, você é um vencedor. Então ele diz aqui, no 19, no 20: então ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos discípulos que era necessário ir a Jerusalém, padecer muito dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressurgir no terceiro dia. Olha que coisa tremenda. Dá uma olhada no versículo de número 22. Pedro tomou de parte e começou a responder ou repreender, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti mesmo? Tem compaixão de ti? Isto de modo nenhum te acontecerá. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Irmãos, vocês estão brincando com o diabo. Pedro havia trazido de Deus uma revelação: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus deu a Pedro a chave do reino dos céus. Jesus falou tudo para Pedro ali, o que Pedro ia fazer na caminhada. Satanás vai lá em seguida, quando Jesus declara tudo, Satanás vai em seguida e possui a boca do Pedro. Dá para você entender quem é o diabo, queridos? Você está brincando com ele? Vocês estão brincando de igreja? O homem que havia declarado para Jesus: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, logo em seguida, o diabo vem e toma a boca desse homem para dizer o que não deveria ser feito, o que não deveria ter dito. Ele diz assim, Pedro tomando de parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, isso de modo nenhum te acontecerá. Oh Senhor, por que você quer morrer? Se você não conhece o que Cristo veio fazer aqui e não sabe as suas obras, você vai estar blasfemando o tempo todo. Se você não conhece o agir de Deus na sua vida e como Deus trabalha nos seus mínimos detalhes, pequenos detalhes, porque Satanás é astuto, você vai acabar perdendo o foco do que é Deus e trabalhando para o que é do diabo. E é o que está acontecendo hoje. Aí Jesus toma a palavra e diz assim para o Pedro. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu me serves de pedra de tropeço. Não compreendeis as coisas que são de Deus, e sim as que são dos homens. Olha aí. Pedro, quem está falando na sua boca não é você.
Quem está falando na tua boca é Satanás. Então, Satanás, para trás de mim. Você me serve de pedra de tropeço. Você sabe que eu vim para morrer pela humanidade. Você sabe que eu vim para dar vida ao pecador. E para dar vida à humanidade, teria que morrer. Senão o pecador não teria como ser salvo, não teria como escapar das mãos de Satanás. Então, Pedro, que havia sido usado naquele momento, de repente passa a ser também usado pelo próprio Satanás. Veja como Satanás trabalha. Por isso Paulo está dizendo aqui por isso que Paulo está dizendo aqui no capítulo de número 6 que você precisa revestir-se de toda a armadura de Deus contra as astutas ciladas do diabo. Em outra ocasião, Jesus estava um moço que tinha o seu filho com problema de saúde. Está aqui mesmo nesse capítulo de número 17. Dá uma olhada aqui no versículo de número 14. Quando chegaram a multidão, um homem aproximou-se de Jesus e ajoelhou-se, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é epilético e sofre muito. Ele muitas vezes cai no fogo e na água. Eu trouxe aos teus discípulos, mas não puderam curá-lo. Respondeu-lhes Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-me aqui o menino. Jesus repreendeu o demônio e esse saiu do menino. E desde aquela hora o menino ficou são. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular perguntou: Por que não podemos nós expulsá-los? Jesus lhes respondeu: Por causa da vossa pequena fé. Em verdade vos digo que, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: Passai daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão por meio de oração e jejum. Olha aqui para você ver. Quando Paulo disse aos seus apóstolos, ou melhor, aos irmãos de Éfeso: revestida a armadura de Deus contra as astutas ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra quem? Principados, potestades, príncipes das trevas desse século, hostos espirituais da maldade, governadores que Satanás tem no mundo espiritual, que rege desse mundo físico, humano, para usar até a boca de homens como Pedro. Não vai usar você, apóstolo? Que anda na política? Você já é um instrumento do diabo, rapaz. É o que você está fazendo aí. Não vai você, gospel? Que já está aí se desfazendo tudo, os seus castelos, por causa da fama, por causa do dinheiro, por causa da herança, ou melhor, da mídia, de tudo que você é dentro dela. Não é isso que o diabo faz? É o que o diabo está fazendo. E como Jesus chega ali para os seus apóstolos e fala para eles: olha, o homem chega para Jesus e fala: Senhor Jesus, meu filho é epilético. Não é epilético, né? O que é epilepsia? Tem tantas coisas que provocam epilepsia, né? Distúrbio, alguma coisa, né? Por exemplo, diz que o
porco tem aí um bicho que se a pessoa come, ele fica na mente da pessoa e a pessoa começa a se convulsionar com o tempo. Problema até mesmo de vasos sanguíneos na sua circulação sanguínea. Pode acontecer isso, onde não possa circular direito o sangue, a pessoa possa se convulsionar. Tem tanta coisa que pode fazer isso. Só que nesse caso aqui não era nada disso, era um espírito imundo que estava apoderando-se daquele menino. E o pai do menino, vendo que os discípulos eram seguidores de Jesus, falou: vou levar para eles, eles podem fazer alguma coisa para o meu filho. E quando chega lá, foi uma decepção. Queridos, se houver demônio mesmo nas igrejas hoje, será uma grande decepção para aqueles que são endemoniados por seus parentes. Por quê? Porque não tem quem expulsa, queridos. Esses pastores do jeito que estão aí, não vai expulsar nunca. Eu estava uma certa vez numa reunião, isso há muitos anos atrás, há cerca de mais de 30 anos atrás, e uma pessoa ficou possessa. Quem conhece o Evangelho, conhece o trabalhar de Deus, sabe o que é uma possessão, sabe o que é um médium, sabe o que é uma opressão, sabe tudo isso, né? Deus revela tudo. Existe tudo isso. E as pessoas dizem: está possessa, está nada. O demônio está lá dando risada nas regiões celestiais. Por quê? Porque eles são astutos, eles não querem cair. E a pessoa não tem o conhecimento do Evangelho em Cristo Jesus, por isso que os discípulos não conheciam. Cristo queria fazer com que eles conhecessem quem ele era, para que eles pudessem edificar a igreja. Então, o que Jesus faz? Ou melhor, o que aconteceu? Estava eu naquela reunião, de repente uma pessoa possuída pelo demônio, né? Oramos, repreendemos. Ela disse que o nome dela era Maria, ou melhor, era Pombagira Sete Saia. Como eu gostava de trabalhar, ou de fazer essa obra, né? Gostava, não, gosto, né? Maravilhoso andar na rua fazendo isso, não, gente? Batendo nas portas, dizendo: Cristo está voltando, arrependei-vos. As pessoas abriam a porta da sua casa e a gente entrava lá e isso tudo acontecia. Era muito gratificante, não tem valor que pague isso. Você trocou tudo isso por vaidade, né? Por fantasias, pela prostituição. E Cristo chama você, você quer jogar fora, você não quer voltar. É muito difícil, né? Depois você quer ser salvo, querida? Quer ser salvo, querido? Não vai não. Não tem jeito. Então, quando chegamos ali, repreendemos aquele espírito imundo, ele saiu. Pombagira Sete Saia. Passados uns 8 dias, a pessoa falou: volta aqui de novo. Vem orar pela minha filha outra vez. E nós voltamos lá. 8 dias depois, nós voltamos lá e começamos a orar. Caiu uma outra pombagira. E qual o nome dela? 7 maridos. 7 maridos? Existe isso? Conhece o Evangelho? Por que Paulo manda você conhecer seu inimigo? Para saber como ele trabalha para matar, roubar e destruir. Viu, amigo? Busque conhecimento de Deus. Então, expulsamos pelo nome de Jesus. Saiu. Voltamos depois, 8 dias depois. A moça parecia que não tinha ficado liberta. Voltamos um dia depois. E quando nós repreendemos outra pombagira, e o nome dela? Maria Padilha. E aí o que aconteceu? A moça ficou liberta. Por que então isso? Quando você vai visualizar isso e ver isso dentro do candomblé, do espiritismo, você vai ver que é o mesmo demônio. Maria Padilha, 7 Saia, 7 maridos, é o mesmo espírito imundo. Por que faz isso? Então, se expulsamos Maria, a 7 Saia, foi embora esse espírito imundo, o que ia acontecer com a moça? Ia continuar endemoniada, com o mesmo demônio. Qual o mesmo demônio que comandava? A Maria Padilha. Um só.
porém se transfigura dando seus nomes para que ela possa matar, roubar e destruir, enganando o pregador, enganando aquele que evangeliza. Os discípulos foram enganados. Quando ele chega para expulsar o demônio, eles não conseguem expulsar o demônio. A caça de demônio era muito forte ali na vida daquele rapaz. Tinha um controle, não conseguiu expulsar. E assim está a igreja. Não consegue expulsar demônio mais, porque os seus apóstolos são os primeiros endemoniados. Irmãos, tem igreja apostólica por aí, sem medo de errar e sem se vangloriar em nada, não sou disso, mas com certeza absoluta, a maioria dessas igrejas apostólicas aí, essas igrejas pentecostais, neopentecostais, todas elas que se diz ser protestante, como também o catolicismo, se aparecesse um apóstolo Paulo, ou um Pedro, ou um Filipe, cheio da virtude de Deus como eles eram, e entrar dentro dessas igrejas, os primeiros a cair em processo, vai ser os apóstolos. Sem dúvida nenhuma, queridos. Vai ser as bispas, vai ser os ministros de louvor, sim senhor. Vai ser o gospel, os cantores gospel, os ministros gospel. Se aparecesse um homem cheio da virtude do Espírito, escuta o que estou dizendo, pelo pouco de experiência que tive no campo missionário e do que entendo, o pouco que Deus me deu a entender de quem é Satanás e seus demônios e de como eles estão agindo dentro da igreja hoje, pastores de nome e renome que estão aí brigando por política. Se um apóstolo Paulo estivesse aqui, se Pedro estivesse aqui na presença dele, e um Filipe aparecesse diante dele para arrepender os demônios, ele caía processo. Deus não se deixa escarnecer, queridos. Acredite nisso. As armas do diabo é a sua transgressão. Se você ouve Cristo corrigir você todos os dias, obedeça, por favor. Não queira entrar no inferno, ou melhor, na condenação sem Cristo. Principalmente se você pertence ao Evangelho. Se você está em Cristo, siga-o. Porque aquele que deixa o Evangelho para ir para o mundo, você não sabe o que representa isso. Jesus disse, 7 espíritos piores. Chegaremos a essa passagem em breve, logo, logo. E você vai ver que coisa triste é o estado de uma pessoa que saiu dos caminhos do Senhor e que caiu na mão desses espíritos imundos. Não encontra força para voltar atrás. Às vezes ele vai ter que... Às vezes eles aqui, ainda que eles queiram, né? Por exemplo, uma prostituição, um roubo, um vício. O camarada era viciado no crack, na cocaína, em uma série de vícios. Veio para os caminhos do Senhor e conseguiu deixar. Deus o abençoou, o ajudou, e ele tomou a decisão e deixou daqueles vícios. De repente ele se vê na mesma situação, volta para os vícios de novo. Aí não tem como voltar mais. É quase impossível. Ele não consegue, ele não encontra força. Por quê? Porque o espírito imundo que fazia ele viver essa vida trouxe 7 espíritos piores sobre ele. Né? Assim é o homem que traz sua mulher, não quer assumir e admitir que ele fez isso. Por quê? Porque ele não quer separar. Mas vai ter que separar querendo ou não. É bíblico e não tem saída. Foi isso que Jesus determinou, principalmente se tiver filho. Não tem jeito, meu querido. Assim é a mulher que traiu. Ela não quer admitir. Ela não quer assumir o seu erro. Vai para os caminhos do mal. Não admite. Até que Satanás vem, mata, saqueia e destrói a família toda, a vida dela, do próprio marido, e do amante, de quem quer que seja, se não recorrer a Cristo para a presença do Senhor, acaba com tudo. 7 espíritos piores. Olha aí, não conseguia expulsar os apóstolos. Não tinha vida com Deus. Está brincando com Satanás? Querem brincar com Satanás? Olha o exemplo do Pedro.
Uma declaração maravilhosa: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus faz todo aquele sermão dizendo a ele. Tem a chave, Pedro? De repente Jesus vai declarar o que vai acontecer com ele. Pedro, totalmente despreparado, vai dizer para Jesus o que não devia. E quem estava falando na boca de Pedro? O próprio Satanás. Não brinque com esse cara. Não brinque de igreja na frente desse cara. Você vai se dar mal. Errou, querido. Admita. Assuma. Sigam. Porque a eternidade sem Cristo, meu querido, o fogo sem Cristo é terrível. E quanto mais você demora para confessar diante de Deus o seu pecado, mais miséria e mais ruína e mais cobrança lá na frente. Porque enquanto você está vivendo isso, o diabo está te usando para fazer o que não presta, o que não deve. E quando você deixa, encontra a misericórdia divina e vai pagar o preço pelo seu erro. Todo preço tem consequência, tem cobrança. Prostituiu, tem a cobrança, você tem que pagar por isso. Deus não deixa escarnecer, não adianta, querido. Não adianta. Você roubou alguém, não quer ser roubado? Você tirou a vida de alguém, não quer que ninguém tire a sua vida? Não vai por esse princípio. Você traiu a sua mulher e não quer que outro homem curva em cima da sua, pois você vai ter que engolir isso. É bíblico, ninguém muda. Traiu seu marido e não quer ver ele curvando em cima de outra mulher? Você vai ter que engolir isso, minha filha. É bíblico. Não tem saída. Então o que você deve fazer? Não faça o que Pedro fez. Faça o que Pedro fez no princípio. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo? Feche sua boca, cuide de sua vida em Cristo Jesus, porque senão o diabo vai voltar ou virá e colocar na tua boca a palavra que colocou na boca de Pedro. Não brinque com ele, porque a sua função é matar, roubar e destruir. Amado Pai, te louvamos, te exaltamos e te bendizemos pela tua linda e preciosa palavra. Usa as nossas vidas em tuas mãos, porque queremos nos revestir-nos da tua graça, do teu poder, da tua misericórdia e do teu evangelho, que é o que Paulo nos ensina ali, revestindo-nos do poder de Deus. Pai Santo, usa as nossas vidas em tuas mãos. Dá-nos vitória, dá-nos livramento e nos livra, Senhor, das astutas ciladas do diabo. Ensina-nos a fazer o teu querer, a tua vontade. Ensina-nos a pregar o teu evangelho. Dá-nos os dons do teu Espírito. Nós sabemos, Senhor, que não é tão simples adquirir os dons do teu Espírito. Por que teu Espírito vai me dar os dons dele se eu não tenho disposição para trabalhar? Para que o teu Espírito vai me dar um dom de cura se eu não tenho disposição para fazer a tua obra? Para fazer como aquele moço que queria fazer lá e Pedro repreendeu ele quando ele queria comprar o dom do Espírito. Nós queremos os dons do teu Espírito para fazer a tua obra, Pai. Usa as nossas vidas em tuas mãos. Abençoa a nossa nação, a nossa juventude. Dá livramento. Em nome de Jesus Cristo. Visita os presídios, os leprosários, meu Deus e meu Pai, os manicômios, as casas de repouso, de recuperação, onde estão os velhos. Visita, meu Deus e meu Pai, a nossa nação. Olha para os aposentados, que são os mais desmerecidos dessa terra, que é a razão dessa nação, Pai. E os políticos fazem isso. Mas esses tu vai cobrar. Tu vai cobrar mesmo. Tu tem me falado, eu tenho dito aqui. Cabeças ainda rolarão. Tu farás isso sem precisar de mão de ninguém. Tu haverás de fazer isso. Ajuda-nos, ó Deus, e que nós veremos a tua glória. Abençoa a tua igreja. Pega os corruptos, Pai, que está lá dentro, e ensina eles que casa edificada em ti é na rocha e não na areia sobre castelos humanos. Joga tudo no chão, para que a tua igreja saia dessa vergonha e o teu nome seja glorificado. Te pedimos e agradecemos hoje e para sempre em Cristo Jesus. Amém, ó Deus. Que tu abençoe os assinantes desse canal, prospera a vida deles e dê vitória. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu querido irmão. Até o nosso próximo vídeo. Em paz.